Muito bem, sou Fábio Nasa, continuando os nossos estudos aqui sobre formação de campo de força. Esse é o nosso quarto capítulo, nosso quarto episódio. Vamos falar um pouquinho, entender um pouco a lei do mentalismo. Nós estávamos falando que primeiro foi orientado para que vocês estudassem a história da magia, o conceito aqui de matéria, que é energia condensada. Falamos de uma forma superficial, que é para aguçar vocês a questão do estudo também, os planos vibratórios, plano físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, corpo búdico e corpo átmico. Muito bem, sigamos aqui com as leis do mentalismo. Vamos pensar no seguinte, partindo de um princípio da lei hermética que diz que tudo é mental. Gosto de uma colocação de René Descartes, que ele diz assim: penso, logo existo. Vou mudar essa máxima, que se eu existo, logo penso, tá? Somos seres pensantes todo o tempo todo, tá? Existem passagens bíblicas que diz, né, o verbo, que Deus criou o verbo, e a partir do zero absoluto surge algo. Então a gente pode partir de uma máxima mental, que Deus mentalizou-se e passou-se a criar o que a gente chama de universo material. Estou sendo bem reducionista aqui nessa colocação, tá? Não dá pra gente ficar filosofando muito aqui nos nossos estudos para não perder foco, não é o objetivo dele. Recomendo a vocês que estudem um pouco e leiam sobre Pietro Ubaldi, tá? Italiano, físico, matemático, se não me falha a memória, teosofista, se não me falha a memória, enfim, se aprofundem, pesquisem sobre. Ele tem um livro chamado Noures de Ubaldi. Tá? Esse livro, ele explana, vou falar de forma muito reducionista, que a menor unidade de pensamento se chama Noure. Hoje, existem equipamentos de ressonância nuclear magnética, de eletroencefalograma e outras que conseguem identificar os impulsos elétricos, impulsos magnéticos, as variações eletromagnéticas do ato de pensar, tá? Existe uma transmissão de energia. Se há um circuito de energia, há a formação de um campo eletromagnético. A partir do momento que eu passo uma corrente de um estado em movimento, isso vai gerar um campo estático, um campo magnético, tá? Através desse campo elétrico, dessa movimentação. O Dr. Lacerda, ele conceitua, ele faz uma redução matemática e tem uma fórmula que eu trago sempre na apometria. A energia que nós emanamos para o meio é o produto da vontade vezes o sentimento. Vontade é a nossa intenção. Sentimento é a qualidade que nós aplicamos. Amor, benevolência, alegria, e assim por diante. Sentimentos de polaridade positiva ou sentimentos de polaridade negativa. Ódio, rancor, tristeza, raiva, mágoa. Não estou dizendo de bem e mal, estou dizendo de polaridade, de energia, tá? Para quem estuda ondulatória, importante que vocês estudem um pouco sobre física ondulatória. Acesse meu site www.fabionasa.com.br/downloads. Lá tem uma mini apostila de ondulatória, que é uma matéria da física cartesiana, que fala sobre amplitude, frequência, comprimento de onda, espectro de onda, porque são terminologias que você precisa saber para você entender um pouco da ciência por trás da formação de campo de força. Então, o estudo não se encerra aqui, tá? O objetivo meu não é trazer formulazinha de bolo para que você aí decore e não saiba o que você está fazendo. Vai entender os conceitos das coisas. Isso é ciência, tá? Levanta a bunda, deixa de ser preguiçoso e querer tudo mastigado aí, bunda da cadeira, ou fixa a bunda na cadeira e vai estudar. Tô dando aí o caminho das pedras, tá? Livro de Pietro Ubaldi, Noures de Ubaldi, tá? E, consequentemente, os estudos aí de ondulatória. Voltando lá, penso, logo existo. Então, se eu existo, logo penso. Se eu penso, eu estou mandando energia constante para o universo. Aí a gente vai entender a lei de atração, a gente vai entender a questão de foco, força mental e assim por diante. Menor unidade de pensamento se chama Nouré. Um conjunto de Nourés vai formar um pensamento, certo?
um conjunto de pensamentos, tá? Se eu começo a colocar uma intenção nesse pensamento e cadenciar ele, colocar em movimento, eu formo uma corrente de pensamentos, certo? Se eu tiver um conjunto de correntes de pensamento e uma certa constância, eu vou criar formas de pensamento. Tá? O princípio da formação de campo de força. Eu construo uma estrutura, um cilindro, uma bolha de proteção, eu construo uma pirâmide em torno da minha pessoa, do meu carro, dessa sala, desse computador, para, enfim, interagir ou não, ou evitar a interação de energias com. Muito bem. Noré, menor unidade de pensamento, conjunto de norés vai formar um pensamento, pensamento em movimento em conjunto vai formar uma corrente de pensamento, as correntes de pensamento vão criar as formas de pensamento, as formas de pensamento vão formar uma egrégora. Egrégora é um sopão de energia, tá? Aqui no ambiente X, vamos dar um exemplo. Planalto Central, Brasília, egrégora de poder, egrégora política, egrégora de corrupção, egrégora de. Você vai num colégio militar, egrégora de disciplina. Você vai numa casa de tolerância, num chucheiro. Você vai enfim, egrégora de sexualidade. Você vai a um motel, egrégora de sexualidade. Você vai ao templo Zulai em Cotia, um templo budista. Egrégora de paz e tranquilidade, aquele sopão de energia que aglutinou aquelas formas de pensamento, aquelas correntes de pensamento, criam uma massa energética naquela estrutura. Isso com habilidade mental, treino, disciplina e blá blá blá, como uma musculação, você vai conseguir construir anteparos lembra da formulazinha? Energia emanada é o produto da vontade vezes o sentimento. Se eu tenho uma vontade, uma intensidade, um desejo 10 vezes um sentimento de polaridade 10, vou ter um quantum de energia 100. Se eu tenho um ódio muito grande, 100 vezes uma intenção de ódio, né? 100 vezes o ódio com polaridade menos 10. Eu vou ter um quantum de energia 1000. 100 vezes 10, 1000. Tá? A gente está entendendo a quantificação, né? O quantum de energia que cabe, né? Quantos litros de energia eu produzo, simplificando, e a qualificação da energia. Polaridade positiva, polaridade negativa. Vibração alta, polaridade positiva, vibração baixa, tá? Aí em ondulatória a gente vai entender um pouco sobre essa questão de vibração, comprimento de onda, ondas de baixa frequência, ondas de alta frequência. Leiam a apostila de ondulatória, deixem de ser Zé Preguiça, tá? E estudem.